Vocês. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você está vendo esse vídeo aqui por indicação de algum colega e ainda não me conhece, eu sou o professor Nilson, sou professor do Instituto Federal de Rondônia e atualmente trabalho no campus de Ji-Paraná. Bom, nós vamos nessa aula retomar os estudos aí sobre atomística, né? Se você está vendo aqui Atomística aula 2 e de repente não assistiu a aula 1, depois eu vou deixar para você aí nos comentários o link para você assistir a primeira aula, beleza? Mas para você que está retornando aqui, vamos então prosseguir com os nossos estudos sobre atomística. Só relembrando aqui rapidamente, atomística é aquela parte da química que estuda, né, os átomos, que estuda também as suas características, as suas propriedades. Bom, para essa nossa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais das partículas subatômicas e verificar a distribuição eletrônica por subníveis, ok? Bom, eu vou deixar a área da minha câmera aqui um pouco mais reduzida para que você possa verificar o slide aí na sua totalidade, ok? Bom, estamos então conversando sobre partículas subatômicas. No final do primeiro vídeo sobre essa aula, eu falei para você que as partículas subatômicas eram os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente resumir isso. Ó. Prótons têm carga positiva e se localizam no núcleo. Os nêutrons, carga neutra, né, e também se localizam no núcleo. Os elétrons têm carga negativa e estão na eletrosfera, que é aquela região ao redor do núcleo. Ok, então nós temos aí como partículas subatômicas fundamentais do átomo os prótons, os nêutrons e os elétrons, ok? Bom, eu fiz aqui uma representação simplificada do átomo de sódio, onde nós podemos verificar aqui, ó, os prótons são as bolinhas azuis, os nêutrons seriam as bolinhas verdes aqui, que estão no núcleo, e ao redor do núcleo aqui eu tenho os elétrons, né, na eletrosfera. Ok? Bom, o que eu preciso que você se lembre aqui comigo agora e entenda é a representação de um elemento químico. Ok? Então, eu vou ter aqui o símbolo do elemento químico, está simbolizado aqui por E, de elemento. Eu vou ter aqui o número de massa, que está representado pela letra A, e vou ter o número atômico, que é simbolizado aqui pela letra Z. Então, pegando aqui o nosso átomo de sódio e representando aqui, ó, eu tenho Na, que é o símbolo do sódio. Aqui embaixo eu tenho 11, que é o nosso número atômico, é o Z. E eu tenho aqui em cima 23, que é o nosso número de massa. Ok? Bom, mas o que representa esse número atômico? O que representa esse número de massa? Bom, vamos aqui, acompanha comigo. Vamos para a próxima tela que você vai entender. Bom, falando então de número atômico e número de massa, eu estou vendo aqui, ó, Z é igual a P+. Esse P+, aqui é a minha representação para prótons, ok? Então, número atômico, Z, nada mais é do que o número de prótons. Então, mentaliza comigo aí. O que é o número atômico? O número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, Z, número atômico, é o número de prótons. Beleza. E o que é um número de massa? Olha aqui, ó. Número de massa, que é simbolizado pela letra A, nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, de novo, mentaliza comigo aí. O que é o número de massa? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Agora, presta atenção nessa jogada que eu vou fazer contigo aqui. Ó. Presta atenção no tio aqui. Bom, eu sei, então, que o número atômico é o número de prótons. O número de massa corresponde a essa soma aqui de prótons mais nêutrons. Bom, mas se o número de prótons é o número atômico, então eu posso dizer que o número de massa é um número atômico mais o número de nêutrons. Belezinha? Logo, se eu pegar aqui, ó, Z, e passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar negativo. Então, eu tenho que A menos Z é o número de nêutrons. Então, como é que eu calculo o número de nêutrons? Simples, basta diminuir o número de massa pelo número
atômico, ok? Vamos aqui para esse nosso exemplo. Olha só, eu peguei lá novamente a representação do átomo de sódio, 23 aqui, 11. A gente sabe que o número de massa está em cima, 23, o número atômico está embaixo, 11. Bom, vou te dar uma dica para você não esquecer quem é o número de massa, quem é o número atômico. Sempre o maior número será o número de massa. Lembra que massa vem de uma soma, que é o número de prótons com o número de nêutrons? Então, por isso, o maior número representado aqui, ó, será sempre o número de massa, ok? Então, A, 23, nesse caso aqui, e Z igual a 11 para o átomo de sódio, ok? Bom, outra detalhe importante que eu preciso falar para você aqui, ó, é que o número atômico, pessoal, é a identidade do átomo. Então, através do número atômico, eu sei qual é o elemento químico que é pertencente àquele átomo. Ou seja, qual é aquele átomo pertence a qual elemento químico, vamos dizer assim. Então, toda vez que eu tiver um elemento, um átomo, e ele tiver esse número atômico 11, eu sei que esse número atômico 11 é o sódio, ok? Então, esse númerozinho aqui, né, que vem representando aqui para nós nos elementos, é a identidade do meu átomo. Então, toda vez que eu tiver um determinado elemento químico que tem esse número atômico 11, que tenha 11 prótons, eu sei que se trata do átomo de sódio. E aí, por exemplo, se eu tiver um outro elemento químico com um número atômico diferente, eu vou ter um outro elemento químico, ok? Então, vamos lá. Se Z é o número de prótons, então eu posso falar que esse camarada aqui, ó, tem 11 prótons. Por quê? Ó, o Z dele é 11. Se Z é o número de prótons, então ele tem 11 prótons, ok? Perceba que aqui nessa região, ó, onde eu estou marcando para você aqui, ó, não tem nenhuma carga. Quando não tem nenhuma carga, a gente fala que eu tenho um átomo neutro. Quando o átomo é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu já tinha verificado aqui 11 prótons, então eu vou ter 11 elétrons. E o número de nêutrons? Lembra que nós falamos aqui, ó, que o número de nêutrons ele é dado por A menos Z? Ou seja, basta pegar o maior número aqui, que é o número de massa, e diminuir do menor número, que é o número atômico. Então, o número de nêutrons aqui vai ficar 23 menos 11, que é igual a 12. Ok? Esse, então, foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo agora. Olha só. Eu tenho agora o símbolo do bromo, né? BR é o símbolo do bromo. E eu tenho aqui dois números acompanhando o bromo novamente. Ó. 80 e o 35. O maior número é 80, então o maior número aqui é o número de massa. Então o A vale 80 e o menor número é o número atômico Z, 35. Novamente, eu observo que não tem nenhuma carga aqui, então eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu tenho aqui, se Z é 35, Z é o número de prótons, então 35 prótons, também 35 elétrons. Para calcular o número de nêutrons, basta diminuir o número maior do número menor. 80 menos 35 é igual a 45. Pronto. Então, dessa maneira, pessoal, eu consigo achar as partículas subatômicas de um determinado elemento químico. E eu consigo achar a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons. Belezinha? Bom, agora, algo muito importante aqui que você não pode esquecer. Eu até destaquei aqui, ó. Atenção! Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Foram esses dois exemplos que eu te falei aqui, ó. Número de prótons 11 e número de elétrons 11. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, isso aqui significa que esse átomo é neutro. Se esse átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O mesmo aqui para o bromo. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, significa que esse camarada aqui é um átomo neutro. Se esse camarada aqui é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Bom, só que é o seguinte, pessoal, nem sempre o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, preste atenção nesses próximos exemplos aqui. Eu até destaquei aqui, coloquei, ó, cuidado, se o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu vou dar um zoom aqui para destacar mais ainda, ó. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu vou ter um íon, tá? Eu vou ter um íon, que é uma
uma espécie química aí especial, tá? Eu vou ter um íon. Então, presta atenção comigo aqui. Esse íon, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se esse íon for positivo, pessoal, o número de elétrons será menor do que o número de prótons. Então, se eu vou ter menos elétrons e mais prótons, daí vem essa carguinha positiva aqui, indicando que eu tenho mais prótons do que elétrons. Se o íon for negativo, eu vou ter mais elétrons do que prótons, por isso a carguinha é negativa, indicando que eu tenho mais elétrons do que prótons. Bom, aí é o seguinte, ó. O íon positivo ele vai receber um nome especial, cátion. O íon negativo também vai ter um nome especial, ânion. Então, íon positivo, cátion. Íon negativo, ânion. E o que é um íon? Eu tenho um íon quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Bacana? Bom, vamos retornar aqui então. Eu coloquei para você aqui 2 exemplos, mas antes da gente ir para esses 2 exemplos aqui, eu vou chamar a sua atenção para essa observação que eu coloquei aqui, que vai ajudar aí muito a gente quando a gente tiver um íon. Presta atenção aqui. Toda vez que você vê uma carga positiva representada junto a um elemento, então, atenção aqui, toda vez que você vê uma carga positiva representada junto a um elemento, significa perda de elétron. Então, significa o quê? Perda de elétron. Guarda aí, sinal positivo, perda de elétron. E sinal negativo? Bom, sinal negativo significará para mim ganho de elétrons. Então, positivo ganha elétron? Não, positivo perde elétron. E negativo ganha elétron. Ah, então eu posso falar que mais é menos e menos é mais? Mais ou menos isso, tá? Então, mais menos elétrons, menos mais elétrons, tá? Então, mais é menos e menos é mais. Bom, então vamos lá. Agora, no meu exemplo aqui, ó, eu coloquei para você o átomo de alumínio. Agora eu quero que você verifique para mim o seguinte. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho 27 de massa e tenho 13 de número atômico. Então, já coloquei aqui, ó, A igual a 27, Z igual a 13. Bacana? Agora, eu quero que você veja comigo aqui o seguinte. Ó. Desse outro lado aqui do elemento está representado 3 mais. Mais, para mim, significa o quê? Acabamos de conversar. Mais significa, para mim, perda de elétrons. Ok? Então, significa que esse camarada aqui perdeu 3 elétrons. Bacana? Então, olha só. Se eu sei que o número atômico Z é o número de prótons, então ele tem 13 prótons. Bacana, belezinha. Agora, esse 3 mais aqui indica que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, então eu vou ter um total de 10 elétrons, ok? Lembra que agora eu tenho uma carga aqui, e essa carga para mim indica que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então agora estamos falando em íons, tá bom? Ok. Então, eu tenho aqui 10 elétrons. Para calcular o número de nêutrons não muda, né? Basta eu pegar aqui 27 menos 13. Perceba aqui que está uma incoerência aqui. Eu vou corrigir junto com você, sem problema nenhum. Então, vamos lá. É até bom que a gente faz junto, né? Então, eu tenho aqui, ó, 27 menos 13. Eu vou ter aqui um total de 14 nêutrons nesse meu exemplo aqui. Bacana, gente? Estamos conseguindo compreender? Eu acredito que sim, né? Bom, então eu tenho aqui, lembrando, sinal positivo, perda de elétrons, ok? Bom, você viu que quando eu tenho um íon, o número de prótons e o número de nêutrons não vai mudar nada. O que vai mudar para mim aqui, pessoal, é quando eu tenho um íon em relação ao número de elétrons, ok? Então eu tenho só que ficar esperto com relação ao número de elétrons. Bom, vamos para o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo agora, eu tenho uma espécie química negativa. Se eu tenho aqui uma espécie química negativa, então significa que eu tenho então íon negativo é um ânion. Então, nós tínhamos aqui o Al3+, um cátion, agora o Cl- é um ânion. Bom, esse sinal de menos aqui seria menos 1, né? Eu não preciso colocar 1 é facultativo. Tá? A partir do 1 que eu sou obrigado a colocar, mas o menos aqui significa menos 1. Então,
Lembrando aqui o sinal negativo, significa o quê? Ganho de elétrons. Então, se eu tenho aqui menos, significa que ele está ganhando um elétron. Então, vamos lá. 35 aqui é o maior número, é o número de massa. 17 é o menor número, é o número atômico. Eu sei que o número atômico é o número de prótons, então eu tenho 17 prótons. O sinal negativo indica que eu ganhei um elétron. Então, se eu tinha 17 elétrons mais um, eu vou ter, então, 18 elétrons. Para calcular o número de nêutrons, não muda nada, basta pegar o de cima aqui, que é maior, menos o de baixo, que é menor, maior menos o menor, 35 menos 17, eu vou ter 18 nêutrons, ok? Então, pessoal, lembra disso, tá bom? Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu vou ter um íon. Se esse íon for positivo, ele é um cátion. Se esse íon for negativo, ele é um ânion. Sinal de mais, né? Sinal positivo indica que perdeu o elétron. Sinal negativo indica que ganhou o elétron. Estamos conversados, pessoal? Então é assim que a gente determina aí as partículas subatômicas para os átomos eletricamente neutros e também para os íons. Bacana? Legal. Bom, vamos prosseguir então. Já que a gente entendeu o que é esse negócio aí de número atômico e número de massa, a gente pode falar então de fenômenos que são chamados de semelhanças atômicas, ok? E aqui eu vou já encerrando a primeira parte dessa minha aula. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui átomos que são ditos isótopos. Perceba que eu destaquei a letra P aqui para você lembrar que isótopos significa o quê? Mesmo número de prótons. Então, olha só, eu tenho aqui o carbono de massa 12, número atômico 6, e outro carbono de massa 14 e número atômico 6 também. Bom, lembra que eu te falei que o número atômico é a identidade do átomo? Então, todo átomo que tiver o número 6, aqui o número atômico 6, será de carbono. Mas o que está diferenciando aqui? Aqui eu tenho uma massa 12 e aqui eu tenho uma massa 14. Então, se eles apresentam aqui o mesmo número atômico, eu digo que eles são isótopos, ok? Bom, átomos isótopos serão sempre átomos de mesmo elemento, ok? Porque o número atômico aqui não vai mudar, vai ser igual. A massa pode variar nos átomos isótopos. Além dos isótopos, eu tenho aqui também, vamos dar um zoom aqui para melhorar nosso entendimento. Eu tenho aqui os isóbaros, que é o mesmo número de massa. E eu coloquei aqui o A em destaque do isóbaros, para você lembrar que isóbaros é o mesmo número de massa. Ah, então, lembra que o número de massa é representado pela letra A? Então, olha só, eu coloquei aqui ó, o átomo de cálcio e o átomo de argônio. Olha só o que eles têm em comum, mesmo número de massa. Quando isso acontece, eu digo então que eles são átomos isóbaros. Legal? Bom, então, átomos isóbaros, mesmo número de massa. Átomos isótopos, mesmo número atômico. Mas eu ainda tenho aqui para falar para você os átomos isótonos, que apresentam o quê? Apresentam o mesmo número de nêutrons. Olha aqui esse exemplo, pessoal. Eu peguei o átomo de cálcio e o átomo de potássio. Quando eu faço essa continha aqui, ó, 40 menos 20, eu tenho, então, 20 nêutrons. E quando eu faço aqui, ó, 39 menos 19, eu também vou achar 20 nêutrons. Se o número de nêutrons é igual, então eu posso falar que esses átomos aqui são isótonos. E aí, por isso, eu destaquei aqui o N, para você lembrar que o número de nêutrons é igual. Beleza? Para finalizar essa nossa conversa aqui, vamos para as espécies chamadas de isoeletrônicas. Bom, espécies isoeletrônicas significa o quê? Mesmo número de elétrons. Olha só, eu tenho aqui o potássio mais e o S2 menos. Bom, se eu tenho aqui o sinal de positivo, indica que eu perdi um elétron. Então, de 19, eu vou ter 18 elétrons. Aqui eu tenho o S2 menos, 2 menos, sinal negativo. Lembrando comigo aqui, sinal negativo é o quê? Ganho de elétrons. Então, ganhei elétrons, ganhei 2 elétrons. Tinha 16, ganhando mais 2 elétrons, eu fico com 18. Então, observe que o K+, e o S2- apresentam aqui o mesmo número de elétrons, ok? Então, potássio mais, enxofre 2-, mesmo número de elétrons, então eu falo que eles são espécies isoeletrônicas. Belezinha?
Bom, então essas são as nossas semelhanças atômicas. Os átomos podem ser isótopos, isóbaros, isótonos, ou eu posso ter espécies também isoeletrônicas. Beleza? Pessoal, dá um pause aí no vídeo agora, vai lá, toma uma água, respira um pouquinho, descansa, processa esses conceitos que nós trabalhamos aí, processa essa questão das semelhanças atômicas, das partículas subatômicas, respira um pouquinho, vai no banheiro, faz um xixi, tranquilo, voltou, e aí sim a gente continua com a nossa aula, beleza? Bom, então vai lá, vou esperar você dar esse tempinho aí, dar esse intervalo e voltar, ok? E aí, quando você retornar, nós vamos falar de distribuição eletrônica, ok? Beleza, já voltou, já deu aquela descansada, então vamos continuar com a nossa distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica que interessa para nós aqui é a distribuição eletrônica por subníveis. Bom, nós precisamos entender o seguinte, que essa distribuição eletrônica por subníveis, nós vamos utilizar um diagrama que é o diagrama de Pauling, esse dispositivo prático aqui, desenvolvido por esse camarada aqui chamado Linus Pauling. Bom, você se lembra que nós comentamos lá no modelo atômico de Bohr que os elétrons estão distribuídos aí, estão girando ao redor do núcleo em órbitas. E cada uma dessas órbitas aí tem um nível de energia, certo? Bom, com o aprimoramento das técnicas de análise aí, nós verificamos então que, na verdade, os elétrons estão distribuídos sim em níveis de energia e que dentro desses níveis de energia nós temos os subníveis. Então, o subnível é um nível dentro do nível, ok? Então, o subnível é como se fosse níveis dentro de níveis, ok? Bom, em cada nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis, representados pelas letras S, P, D e F em ordem crescente de energia. Então, presta atenção comigo aqui. Ó. O nível de energia é esse nível aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 níveis de energia. Esses níveis de energia foram apelidados aqui a camada 1 de camada K, camada 2 L, camada 3 M, 4 N, 5 O, 6 P e 7 Q. Ok? Bom, cada uma dessas camadas aqui, nós temos subníveis. Então, a camada K tem subnível S, a camada L tem subnível S, subnível P, a M tem S, P, D e F, a camada 4 tem S, P, D e F, a camada 5 tem S, P, D e F também, e assim por diante, ok? Bom, então, quando você verifica isso aí, é importante você saber o que? É importante você saber quantos elétrons cabem no máximo dentro de cada um desses subníveis, ok? Então, cabe aqui, ó, 2 elétrons no máximo no subnível S, 6 elétrons no subnível P e 10 elétrons no subnível D e no máximo 14 elétrons no subnível S, no subnível F, ok? Então, eu não posso ultrapassar esse máximo aqui, belezinha? Bom, perceba que essas setas aqui, ó, indicam para mim o quê? Vão indicar a ordem energética. Lembra que nós comentamos também lá no modelo de Bohr que quanto mais afastado do núcleo, então tá aqui meu núcleo, quanto mais afastado do núcleo, maior era a minha energia? Bom, com o aprimoramento aí das análises também, das técnicas de análise, verificou que na verdade não é assim, né? Nós podemos ter níveis mais próximos do núcleo com maiores energias do que núcleos do que elétrons mais afastados. Desculpa aí. Então, repetindo aqui. Essas minhas setas aqui fornecem para mim o que? Uma ordem energética. Então, eu posso ter elétrons mais próximos do núcleo com um nível de energia maior do que elétrons que estão fora do núcleo, ok? Bom, Bohr dizia que quanto mais longe do núcleo, maior energia. Com o diagrama de Pauling aqui, com os estudos feitos aí posteriormente, a gente sabe que não é assim. Eu posso ter, então, elétrons que estão mais próximos do núcleo com níveis de energias maiores do que aqueles que estão mais longe, mais afastados do núcleo, ok? Bom,
Vamos ver então como é que a gente usa esse diagrama de Pauling aqui, né? A gente olha, parece que é algo tão confuso, mas não, é muito tranquilo de usar isso aqui, tá? Esse dispositivo prático aqui ajuda e muito a gente a fazer essa distribuição eletrônica, ok? Bom, mas antes da gente verificar essa distribuição eletrônica aqui, eu só quero te lembrar mais uma vez que os níveis de energia são representados aqui por camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e os subníveis são S, P, D e F, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, então, uma legenda que eu fiz para você, ó. Presta atenção nessa legenda aqui. Esse número que vem aqui, grandão, é o número que mostra para mim o nível de energia. A letrinha aqui, ó, pode ser S, P, D ou F, mostra para mim o subnível de energia. E esse númerozinho pequenininho que vem aqui, ó, é a quantidade de elétrons, ok? Lembrou disso? Só alegria. Vem comigo aqui. Eu quero fazer a distribuição eletrônica do cálcio Z igual a 20. Z, lembrando, é o número de prótons. Se aqui esse átomo está neutro, significa que eu também tenho 20 elétrons. Então, vamos distribuir 20 elétrons. Então, vamos lá no diagrama. Acompanha comigo aqui. Ó. Lá no diagrama, pessoal, vem acompanhando comigo aqui. Eu vou pegar o subnível, vou começar com o subnível 1s2 aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó, 1s2, vou seguindo. Vou chegar aqui no 2s2. Então, ó, perceba comigo. Lembra que esse número pequenininho aqui, ó, mostra para mim o quê? Mostra para mim o número de elétrons. Então, eu já peguei 2 elétrons aqui, continuei, mais 2 elétrons aqui, ó, 2s2. Então, já foram 4 elétrons. Vou continuar. Cheguei aqui no 2p6. Já tinha 4 elétrons, mais 6, 10 elétrons. Vou continuar. 3s2, 12 elétrons. Vou continuar. 3p6, 18 elétrons. E finalizo aqui o 4s2, que são 20 elétrons. Então, perceba que eu vim seguindo o diagrama de Pauli até completar essa quantidade de elétrons e parei aqui no 4s2. Então, a minha configuração eletrônica para o cálcio fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, finalizei aqui com 4s2. Então, é só ir contando a quantidade de elétrons. Ó, 2, 4, 10, 12, vai somando. 18, 20. Parei aqui no 4s2. Bacana? Conseguimos compreender? Está aceitando a ideia aí? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Eu sei que isso aqui é só com bastante exemplo que você vai entender. Então, vamos para mais um. Eu vou fazer a distribuição agora do bromo, Z igual a 35. Então, temos 35 elétrons para distribuir agora. Então, vamos lá. Do mesmo modo, ó, vou começar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou seguindo até chegar em 35 elétrons. Então, ó, vou seguindo. Então, aqui, ó, 2 elétrons aqui, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 18, mais 6, mais 2, 12, desculpa, mais 6, 18, aí mais 2 aqui, 20, aí vou vir aqui para o 3d10, então mais 10 elétrons, já tinha 20, com mais 10 aqui, 30, e chego aqui em 4p. Agora, atenção comigo aqui, ó. Presta atenção aqui contigo. Você tem aqui, pessoal, a soma dos elétrons, ó. 2 elétrons, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30. Lembra que eu tenho que distribuir 35? Então, falta quantos? Faltam 5. Então, 4p, 5. Ah, professor, mas você falou que o p cabe 6. Gente, eu falei que o número máximo é 6. Eu posso colocar menos? Até posso. Até posso colocar menos, mas não. Por exemplo, poderia colocar 4p7? Não, aí não pode. Mas 4p5 eu posso, ok? Agora, outra coisa. Professor, então eu posso fazer assim, colocar aqui 2p5 e passar o restante para o próximo? Não, você não pode. Você vai sempre encher o nível, passar para o próximo. Encher o nível, passar para o próximo. E assim por diante, ok? Você vai sempre enchendo aqui, ó, no caso,
S2, aí depois S2 de novo, P6 sempre enchendo cada um dos subníveis para que você possa, então, ir para o próximo nível, ok? Conseguimos entender? Vamos mais um exemplo para finalizar isso aí? Agora eu tenho aqui, ó, ferro Z igual a 26. Então, eu quero distribuir agora 26 elétrons. Bacana? Então, vamos lá. Vou começar aqui do mesmo modo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até somar 26 elétrons. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. E aí, aqui no 4s2, ó, depois do 4s2, olha no diagrama comigo aqui, ó. Depois do 4s2, eu venho aqui para o 3d10. Bom, só que aqui, ó, eu já estou no 4s2 com 20 elétrons. Quero distribuir 26. Então, 3d6. Ah, mas o D não é 10? O número máximo é 10. Só que eu não tenho 10 elétrons para distribuir, só tenho 6, então para aqui com 3d6. Belezinha? Bom, esse então aí é a forma que a gente faz, né, a distribuição eletrônica, é a maneira que eu tenho de fazer a distribuição eletrônica utilizando esse diagrama aqui, que é o diagrama de Pauli, ok? Beleza. Bom, agora, pessoal, eu vou pegar os mesmos exemplos que a gente já conversou aqui, tá? Os mesmos exemplos que a gente já conversou, o cálcio, tá? O bromo e o ferro, e vou copiar eles numa próxima tela aqui para a gente fazer uma outra análise, tá? Presta atenção aqui. Eu preciso, além de saber fazer a distribuição eletrônica, identificar quem é o subnível mais externo, quem é o subnível mais energético e quem é a camada de valência. Beleza? Então a gente vai aprender isso agora. Presta atenção contigo aqui. Eu copiei aqui novamente a configuração do cálcio. A gente já tinha feito, só coloquei novamente aqui. Tá? Perceba que toda vez que tiver esse círculo vermelho aqui, ó, significa que eu estou destacando a minha camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência, pessoal, é a última camada, né? A camada que está mais afastada do núcleo, a última camada eletrônica. Então, a camada que está mais longe do núcleo é a minha camada eletrônica. Vamos pensar comigo aqui, ó. Eu tenho, então, quantas camadas eletrônicas aqui? 1, 2, 3, e 4 camadas. A que está mais longe do núcleo, vamos pensar, está aqui meu núcleo. Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4, a que está mais longe do núcleo, ok? Então aqui é a minha camada, chamada de camada de valência, ok? Bom, outra coisa que eu tenho que saber identificar, que eu falei para você, é o sub mais externo e o sub mais energético. O subnível mais externo é aquele subnível que está mais afastado do núcleo, e o subnível mais energético é aquele escrito por último, quando eu uso a ordem energética do diagrama de Pauli. Então, o último que eu escrevi aqui, ó, não foi o 4s2? Então, eu tenho certeza que ele é o sub mais energético. Só que ele também é o que está mais longe do núcleo nesse caso aqui. Então, coincidiu o sub mais externo com o sub mais energético. Ok? E observando que o 4s2 aqui, né, é a minha camada de valência, a camada 4 é a minha camada de valência, observe que eu tenho apenas 2 elétrons nessa camada de valência. Então, são coisas muito importantes que você precisa saber identificar ao fazer a distribuição eletrônica. Identificar o subnível mais externo, identificar o subnível mais energético, identificar a camada de valência para poder olhar quantos elétrons nós temos nessa camada de valência. Por quê? Porque isso aí vai ser útil para nós para o próximo conteúdo, tá? Que é o conteúdo lá de ligações químicas. Então, presta atenção nisso aqui, ok? Vamos fazer outro exemplo? Vou pegar aqui agora o átomo de bromo, só copiei aqui a distribuição eletrônica do bromo, e agora vamos prosseguir com nossos estudos aqui. Eu sei que o subnível mais energético é o último que eu escrevi. Então, o último que eu escrevi é 4p5, então ele é o subnível mais energético. Agora, perceba que ele também é o mais afastado do núcleo. Por quê? Quais são as camadas que eu tenho aqui? Também tem 1, 2, 3, 4 camadas, ok? Então, eu tenho 4 camadas eletrônicas aqui. Então, o último que eu escrevi é o subnível mais energético, 4p5. Então, eu tenho aqui, ó,
camada de valência é a camada 4, então eu tenho 4 camadas eletrônicas. Observe atentamente comigo aqui. Ó. Eu tenho subnível S e também tenho subnível P na camada 4. Quem é mais externo, S ou P? O P. Então, por isso, eu estou falando aqui que ele é o sub mais externo. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, um 4D, aí o 4D seria o mais externo, tá bom? Ok. Se eu tenho, então, camada 4, subnível S, e tenho na camada 4, subnível P, perceba, então, que eu tenho 2 elétrons no S, 5 elétrons no P. Soma comigo aqui 2 mais 5, significa que a minha camada de valência possui 7 elétrons. Ok? Belezinha? Então, vamos prosseguir. Vou te passar mais um exemplo agora. Você deve ter percebido o seguinte, ó. Olha a minha tela anterior aqui. A minha tela anterior, o subnível mais energético, coincidiu com o mais externo. No exemplo que a gente fez agora do bromo, também o subnível mais externo também está coincidindo com o mais energético. Isso sempre vai acontecer? Não. Então preste atenção aqui. Olha no caso do ferro. O último que eu escrevi aqui foi o 3D6. Então, o 3D6 é o mais energético. Porém, o mais externo, a camada mais externa aqui é a camada 4. Ó. Então, eu tenho 4S2 como sendo o meu sub mais externo. E lembra que eu te falei, toda vez que tivesse circulado aqui em vermelho, né, está destacado com um círculo vermelho, é a nossa camada de valência. A camada de valência é a que está mais longe do núcleo. Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 níveis de energia. Então, o último nível de energia aqui é a nossa camada de valência. O último que eu escrevo aqui é o mais energético, ok? O mais externo é o que está mais afastado do núcleo. Belezinha? Perceba que a minha camada de valência aqui só tem o subnível S com 2 elétrons, então eu tenho 2 elétrons apenas nessa camada de valência. Estamos conseguindo compreender? Pessoal, se porventura você achar um pouquinho confuso, volte um pouquinho o vídeo, assista de novo, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Identificamos, então, o subnível mais externo, identificamos o subnível mais energético, aprendemos o que é a camada de valência. Então, agora a gente vai falar aqui do último assunto nosso para a gente encerrar essa parte de atomística, ok? Então, vamos lá. Pessoal, segue comigo. Eu tenho que tomar um certo cuidado quando eu faço a distribuição eletrônica em íons. Você lembra que íon pode ser positivo e íon pode ser negativo, né? Então, pode ter perda ou pode ter ganho de elétrons. Então, nos íons, os elétrons devem ser retirados ou acrescentados sempre na camada de valência. O que é a camada de valência? A camada mais longe do núcleo, aquela camada que está por último, é a última camada eletrônica, mais longe do núcleo. Então, vamos lá. Exemplo. Eu vou pegar novamente o cálcio e o ferro e o bromo, que são distribuições que a gente já tinha feito, né? Então eu quero que você siga comigo aqui. Bom, toda vez que você pegar um íon, vai verificar que é um íon através da carga aqui, certo? Você vai fazer a distribuição eletrônica normal. Faça primeiramente a distribuição eletrônica normal. Então a distribuição eletrônica normal aqui, a gente finalizou no 4s2. Porém, eu tenho aqui o 2 mais é sinal de perda de elétron. Então, eu vou perder 2 elétrons. De onde que eu vou perder esses elétrons? Olha aqui, os elétrons são retirados ou acrescentados sempre na camada de valência. Então, 4s2 aqui é a minha camada de valência. Então, eu vou retirar esses 2 elétrons aqui dessa camada de valência. Quando eu perdi esses 2 elétrons, esse nível aqui vai ficar vazio, né? Vai ficar inexistente. Então, reescrevendo aqui a minha configuração eletrônica, eu vou tirar aqui o 4s2, então a gente vai parar no 3p6, ok? Bom, ferro 3+, agora. Faço a distribuição eletrônica normal. Fiz aqui a distribuição eletrônica normal, paramos no 3d6, porém eu observo que eu tenho aqui, ó, Fe3+, significa que eu preciso perder 3 elétrons. E de onde eu tiro esses elétrons? Sempre da camada de valência. Então vamos identificar a camada de valência aqui, ó. 1, 2, 3,
4. Então, a camada, vamos dizer assim, o número mais alto é o que mostra a camada de valência. Então, 4 aqui seria minha camada de valência. Perceba que eu tenho apenas 2 elétrons na camada de valência. Mas eu preciso retirar quanto? 3. Então, eu vou perder esses 2 elétrons aqui e vou precisar perder mais um. Quando essa camada de valência aqui, o 4, deixa de existir, a minha camada de valência passa a ser a camada 3. E em 3 eu tenho subnível S, subnível P e subnível D. O mais externo aqui seria o subnível D. Então, 3D6, eu vou perder mais um elétron, vai ficar 3D5. Então, reescrevendo a minha configuração eletrônica, eu perdi aqui o 4S2, porque eu tirei os elétrons, e vou perder um elétron aqui do D, então vai ficar 3D5. Beleza? Agora, Br-. Agora eu tenho o sinal de negativo aqui, significa que eu estou ganhando um elétron. E aonde eu vou acrescentar também na camada de valência. Então vamos lá, fiz aqui a distribuição eletrônica normal, e agora eu vou ver onde eu posso acrescentar esse elétron. Bom, de novo aqui, 1, 2, 3, 4. 4 é a minha camada de valência aqui, então o que vai acontecer? Pessoal, olha só. Eu tenho aqui no caso do bromo 4S, 4P. No S já está lotado, já tem 2 elétrons que é o número máximo. Não dá para colocar mais um elétron aqui. Mais o P, eu sei que cabe 6. Tem 5. Dá para colocar mais um? Dá. Então eu vou reescrever a minha configuração eletrônica aqui. Ao invés de 4P5, vai ficar 4P6, porque eu ganhei um elétron a mais. Ok? Então, lembre-se desses conceitos que nós conversamos aqui. Belezinha? Pessoal, chegamos então ao fim da nossa aula. Ok? Deixa eu voltar a tela aqui. Eu agradeço você por ter ficado até o final. Ok? Eu sei que é um conteúdo que, a princípio, ele não é muito fácil, mas a partir do momento que você pratica, você vai conseguindo aí aprimorar mais os seus conhecimentos, tá? Não deixe de praticar, não deixe de fazer exercícios, ok? E, tendo dúvidas, eu vou deixar aí nos comentários o meu contato, né? Se você, porventura, estiver assistindo esse vídeo e não for meu aluno, quiser tirar alguma dúvida, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo sem problema nenhum. E, se você não assistiu a primeira aula sobre os modelos atômicos, eu também vou deixar o link aí depois para você poder acessar essa primeira aula. Belezinha? Pessoal, então, revisando aqui para a gente acabar a nossa conversa. Nós falamos aqui, então, sobre o quê? Falamos sobre as partículas subatômicas, como identificar a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de átomos eletricamente nêutrons e também de íons. Lembrando que o íon pode ser positivo ou negativo. Sinal de mais para mim significa o quê? Significa perda de elétrons, sinal de menos, ganho de elétron. Também aprendemos a fazer a distribuição eletrônica por subníveis, utilizando aí o diagrama de Pauli. Belezinha? Pessoal, com isso, então, nós acabamos aí o nosso conteúdo de atomística e espero que você tenha entendido, tenha aprendido, espero de coração que essa aula tenha ajudado você. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.